O inimigo invisível. Existe algo em sua mente agora. Um peso que você carrega, mesmo quando está parado. Você sabe o que deve ser feito. A tarefa está lá, esperando. Mas toda vez que você pensa nela, sua mente cria 1000 caminhos para fugir. Você diz a si mesmo que fará depois. Você diz que precisa de preparo. Mas o tempo passa e o peso continua. Se você dedicar sua atenção a este momento, entenderá como destruir essa hesitação para sempre. Não se trata de um truque rápido. Não se trata de forçar sua vontade até quebrar. Trata-se de mudar a forma como você percebe o combate. Muitos acreditam que são preguiçosos. Acreditam que lhes falta força ou disciplina. Mas a verdade é diferente. O que você sente não é preguiça. É um mecanismo antigo, uma trava em sua própria natureza que precisa ser compreendida antes de ser desfeita. Preste atenção agora. Não desvia o olhar. O que será dito aqui mudará a forma como você encara o difícil. Musashi caminhava pela floresta silenciosa. Ele não corria sem destino, nem parava para descansar sem necessidade. Cada passo tinha um propósito. Ele sabia que em um duelo, a hesitação era a morte. Quando Musashi observava um oponente, ele não via apenas o homem à sua frente. Ele via a intenção. Ele compreendia que antes da espada se mover, a mente já havia decidido o golpe. Se a mente duvidasse, a espada tremeria. Se a mente fugisse, o corpo já estaria derrotado antes do primeiro movimento. Ele notava que muitos guerreiros perdiam a luta antes mesmo de sacar a espada. Eles perdiam para o medo. Não o medo do aço, mas o medo do resultado. O medo de falhar. O medo de não serem bons o suficiente. Musashi entendia que o maior inimigo não estava do lado de fora. O maior inimigo vivia dentro. Era a voz que sussurrava para esperar um momento melhor. A voz que dizia que o chão estava escorregadio ou que o sol estava muito forte. Ele sabia que essas eram mentiras que o espírito contava para proteger o corpo. Para Musashi, a preguiça não existia. O que existia era um conflito entre o desejo de vencer e o instinto de sobreviver. O corpo quer conforto e segurança. O espírito quer o desafio. Quando o guerreiro deixava o instinto dominar, ele parava. Ele procrastinava. Musashi treinava para que seu espírito fosse o mestre e seu instinto apenas um servo silencioso. Agora olhe para você. Você tem uma tarefa difícil diante de si. Pode ser um trabalho, um estudo ou uma decisão importante. Quando você pensa em começar, sente um aperto, uma vontade de fazer qualquer outra coisa. Você acha que isso é preguiça. Você se culpa, diz que é fraco. Mas, assim como Musashi observava, isso não é fraqueza, é medo disfarçado. Dentro de você existe uma parte antiga, uma parte que quer apenas mantê-lo vivo e seguro. Essa parte não entende a diferença entre um animal feroz e um prazo de trabalho. Para essa parte primitiva, qualquer coisa desconfortável, qualquer coisa incerta, parece uma ameaça mortal. Quando você pensa na tarefa difícil, essa parte antiga grita: perigo, fuja. E então, sua mente racional, que deveria estar no comando, começa a obedecer. Ela começa a criar desculpas. Não tenho tempo agora. Preciso estudar mais antes de começar. Amanhã estarei mais disposto. Você acredita nessas frases? Elas parecem lógicas, parecem sensatas, mas são mentiras. São racionalizações criadas para justificar o medo que você sentiu. Você não está evitando a tarefa porque não quer o sucesso. Você está evitando a tarefa porque tem medo do julgamento. Medo de tentar e falhar. Medo de descobrir que não consegue. É mais seguro não fazer nada do que tentar e errar. Musashi sabia que no momento em que você cria uma desculpa, você já perdeu o golpe.
A desculpa é o escudo do covarde. Ela protege seu ego, mas mata seu potencial. Você precisa entender isso profundamente. O que você chama de procrastinação é, na verdade, um mecanismo de defesa desajustado. Sua mente está tentando protegê-lo da dor do esforço e do risco da falha. Mas essa proteção é uma prisão. Musashi não esperava sentir coragem para agir. Ele agia, e a coragem vinha depois. Ele sabia que esperar pelo momento perfeito era esperar pela morte. O momento perfeito nunca chega. O terreno nunca é ideal. O sol nunca está na posição perfeita. Você deve parar de ouvir essa voz que pede segurança. Você deve parar de acreditar que precisa estar inspirado ou pronto. O guerreiro não espera a inspiração para levantar a espada. Ele a levanta porque é necessário. Você tem acreditado em uma mentira. A mentira de que você é preguiçoso. Apague isso. Você não é preguiçoso. Você está apenas ouvindo o conselheiro errado dentro da sua cabeça. Você está ouvindo o instinto que quer conforto, em vez de ouvir o espírito que busca crescimento. Entenda que o medo é natural. O erro não é sentir medo. O erro é deixar que o medo dite suas ações. O erro é acreditar nas histórias que sua mente inventa para mantê-lo parado. Nos próximos momentos, vamos desvendar como reprogramar esse instinto. Vamos ver como transformar essa energia de fuga em energia de ataque. Musashi dominava seus demônios internos, não ignorando-os, mas conhecendo-os tão bem que eles não podiam mais enganá-lo. Você fará o mesmo. O fluxo da vontade. Para vencer a estagnação, você precisa entender o que move o seu corpo. Não se trata apenas de querer. Trata-se do combustível que alimenta a sua ação. Muitos confundem prazer com motivação. Eles acham que devem sentir alegria antes de começar o trabalho duro. Isso é um erro fatal. O prazer é o fim da jornada, não o começo. A motivação real é a capacidade de caminhar, mesmo quando a estrada é árdua. Existem dois tipos de energia que movem o ser humano. Entender a diferença entre elas é o que separa o mestre do amador. Musashi compreendia a natureza do desejo humano. Ele via homens que viviam de impulsos. Eles buscavam o saquê, a comida farta, o descanso imediato. Esses homens tinham picos de energia, momentos de euforia, mas logo caíam no cansaço e no tédio. Eram como palha seca no fogo. Queimavam com uma chama alta e rápida, mas logo viravam cinzas. Ele sabia que essa energia explosiva e curta não servia para o caminho da espada. Um duelo não é decidido pela raiva momentânea, mas pela constância. Musashi cultivava um segundo tipo de energia. Uma energia silenciosa, contínua, como a correnteza de um rio profundo. Ele não buscava a recompensa antes do feito. Ele encontrava satisfação na própria disciplina. Ele conseguia ficar horas polindo sua espada, ou dias meditando em uma caverna, porque sua fonte de vontade não dependia de estímulos externos. Ele não precisava que o mundo o aplaudisse para continuar treinando. Ele percebia que quando um guerreiro se viciava nos prazeres rápidos e fáceis, ele perdia a capacidade de suportar o esforço longo. O espírito ficava fraco. A mente, acostumada com o conforto imediato, rebelava-se contra qualquer dificuldade. Observe a sua vida agora. Você vive cercado de coisas que prometem satisfação rápida, pequenas distrações, jogos triviais, conversas vazias, comidas doces. Tudo isso lhe dá uma fagulha de prazer imediato. Você acostumou sua mente a buscar essas fagulhas. É a energia da palha seca. Você quer a recompensa agora. E quando você olha para uma tarefa difícil, um projeto longo, um estudo complexo, sua mente recua. Por quê? Porque aquela tarefa não oferece prazer imediato.
Ela exige esforço agora para uma recompensa que virá apenas no futuro. Sua mente foi treinada para ser impaciente. Você tem um reservatório de vontade dentro de si. Imagine que é como um odre de água para uma travessia no deserto. Cada vez que você cede a uma distração fácil, você desperdiça um pouco dessa água. Você joga fora sua energia vital em coisas que não importam. Quando chega a hora de fazer o que é realmente necessário, seu odre está vazio. Você não tem foco, porque gastou todo o seu combustível com trivialidades. Você precisa inverter isso. Você precisa parar de alimentar a necessidade de prazeres rápidos. Você deve aprender a valorizar a energia do rio profundo, a capacidade de manter a atenção fixa, sem precisar de novidades a cada minuto. Mas há outro segredo que Musashi conhecia bem: o inimigo oculto nas sombras. Muitas vezes, você não age não por falta de energia, mas porque algo o assusta. E o pior medo é aquele que não tem rosto. Musashi ensinava que lutar contra um inimigo invisível é impossível. Se você está no escuro e ouve um ruído, sua imaginação cria monstros terríveis. O medo cresce, mas se você acende uma tocha e vê que o ruído era apenas o vento, o medo desaparece. O guerreiro deve olhar diretamente para o que o ameaça. Ele deve estudar a postura do oponente. Ele deve saber o tamanho da espada inimiga. Faça isso agora com a sua tarefa atrasada. Pare por um segundo. Pense naquilo que você está evitando e pergunte a si mesmo com honestidade brutal: qual é o medo por trás disso? Você não está evitando a tarefa. Você está evitando uma sensação. Você tem medo de não ser bom o suficiente? Tem medo de que, ao terminar, os outros critiquem seu trabalho? Tem medo de descobrir que não é tão inteligente quanto pensava? Ou tem medo do sucesso e da responsabilidade que virá com ele? Um medo sem nome é uma sombra gigante na parede. Ele paralisa você. Mas um medo nomeado é apenas um problema a ser resolvido. Pegue um papel e uma pena, ou qualquer coisa que use para escrever. Não apenas pense, escreva. Eu não estou começando isso porque tenho medo de... Quando você escreve, você tira o medo do mundo das emoções e o coloca no mundo da razão. Você o arranca das sombras e o coloca sob a luz. Musashi sabia que, ao compreender a técnica do inimigo, o inimigo deixava de ser assustador. Ele se tornava apenas um obstáculo mecânico. Ao escrever seu medo, você perceberá que ele é muito menor do que parecia. O monstro que impedia você de agir muitas vezes é apenas uma dúvida simples que pode ser resolvida com preparo e ação. Não lute no escuro. Dê nome aos seus demônios. Somente assim você poderá sacar sua espada com firmeza. A estratégia do único corte. Há um segredo sobre o medo que poucos ensinam. A maioria das pessoas tem medo de agir. Elas temem o esforço, o suor, o possível fracasso. Mas o verdadeiro mestre aprende a temer a coisa oposta. Você deve aprender a ter medo de ficar parado. Musashi caminhava entre os túmulos de antigos guerreiros. Ele não sentia tristeza, mas sim uma profunda compreensão. Ele sabia que muitos ali haviam morrido com honra em combate, mas outros haviam morrido velhos na cama, cheios de arrependimentos por batalhas que nunca lutaram. Para Musashi, a morte não era o pior destino. O pior destino era uma vida desperdiçada. Ele visualizava seu próprio futuro constantemente. Ele se perguntava: se eu não treinar hoje, quem serei eu daqui a 10 anos? A imagem de um homem fraco, sem habilidade e sem propósito, aterrorizava Musashi muito mais do que a lâmina de qualquer oponente. Ele usava esse terror a seu favor. Quando a preguiça tentava dominá-lo numa manhã fria, ele imaginava a vergonha de ser um guerreiro medíocre. E esse medo da mediocridade o fazia levantar imediatamente.
O medo da inação tornava-se o combustível para a ação. Faça este exercício de visão agora. Feche os olhos por um instante. Imagine que 6 meses se passaram. Imagine que você continuou exatamente como está hoje. Você não fez a tarefa. Você não estudou. Você não mudou. Como você se sente? Que oportunidades escaparam por entre seus dedos? Que versão de você mesmo deixou de existir? Agora vá mais longe. Imagine 3 anos no futuro. A mesma hesitação, os mesmos medos, a mesma estagnação. Sua vida não avançou. O mundo seguiu em frente, mas você ficou para trás, preso na mesma sombra. Essa dor que você sente ao imaginar isso é o arrependimento antecipado. A sua mente evita a dor imediata de começar o trabalho, mas ela ignora a dor gigantesca e eterna do arrependimento futuro. Você precisa ensinar ao seu cérebro que não fazer nada é muito mais perigoso do que tentar. O risco não é falhar. O risco é nunca saber o que você poderia ter sido. Mas como agir quando o desafio parece grande demais? Musashi tinha uma regra para o combate contra múltiplos inimigos. Quando cercado por 10 homens, o guerreiro inexperiente tenta vigiar todos ao mesmo tempo. Ele divide sua atenção. Ele se desespera com o número de espadas. E por isso, ele morre. Musashi fazia o oposto. Ele se movia de forma que seus inimigos ficassem em fila. Ele nunca lutava contra 10. Ele lutava contra um, depois outro e depois outro. Ele transformava uma guerra impossível em 10 duelos simples e rápidos. Sua mente estava vazia de preocupações sobre o 10º homem. Toda a sua existência estava focada apenas em derrotar o primeiro. Aplique a estratégia de Musashi agora. Sua vida moderna é cheia de inimigos, muitas tarefas, muitas obrigações, muitas distrações. Você olha para tudo isso e paralisa. Você tenta resolver tudo de uma vez e acaba não resolvendo nada. Pare. Organize sua batalha. Escolha apenas um inimigo. Apenas uma tarefa difícil que você precisa vencer hoje. Esqueça as outras. Sua mente não foi feita para lutar em várias frentes. Defina um tempo para o combate. Musashi sabia que uma luta não pode durar para sempre, ou o guerreiro exaure suas forças. Diga a si mesmo: vou dedicar apenas 2 horas a isso. A pressão do tempo afia a sua mente, assim como a pedra afia a espada. E o mais importante, defina a recompensa da vitória. O guerreiro só descansa depois da batalha vencida. O guerreiro só celebra quando a espada volta à bainha. Você faz o contrário. Você busca a recompensa antes do esforço. Você assiste, come e descansa antes de ter merecido. Isso inverte a ordem natural das coisas e enfraquece seu espírito. Escolha algo que você deseja, um momento de lazer, uma comida saborosa, um descanso. Mas faça um juramento silencioso. Eu só tocarei nisso quando a tarefa estiver cumprida. Ao fazer isso, a tarefa deixa de ser apenas um dever chato. Ela se torna o obstáculo que está entre você e sua recompensa. O trabalho se torna o caminho para o prazer. Lute contra um inimigo de cada vez. Use o tempo a seu favor. E só aceite o prêmio quando a vitória for sua. A disciplina do terreno e do corte. Existe um traidor silencioso que vive dentro da mente dos inteligentes. Ele não grita como o medo, nem seduz como o prazer. Ele sussurra com a voz da razão. Ele diz: não faça agora, porque não ficará perfeito. Esse é o inimigo oculto, o perfeccionismo. Musashi observava os jovens espadachins nas escolas tradicionais. Eles passavam anos discutindo a postura perfeita, o ângulo exato do cotovelo, a respiração ideal. Eles queriam que o golpe fosse belo, mas no caos de um duelo real, na lama e sob a chuva, a beleza não importava.
Musashi sabia que um golpe desajeitado que atinge o alvo é infinitamente superior a um golpe perfeito que nunca é desferido. Ele via o perfeccionismo não como uma virtude, mas como uma forma de vaidade. Aquele que espera as condições perfeitas para agir está, na verdade, protegendo seu ego. Ele tem tanto pavor de fazer algo medíocre que prefere não fazer nada. Musashi ensinava: o caminho não é reto e limpo. O caminho é sujo. O guerreiro deve estar disposto a lutar mal, para então aprender a lutar bem. Ouça com atenção. Você diz a si mesmo que precisa de inspiração. Diz que precisa de mais tempo para fazer um trabalho excelente. Você mente. Não existe o momento perfeito. Não existe a hora ideal. Só existe o agora. Adote a regra do minuto imperfeito. Quando a tarefa parecer impossível, dê permissão a si mesmo para fazer um trabalho ruim. Diga: vou escrever 2 linhas terríveis. Vou ler apenas uma página, sem entender tudo. A inércia é como uma pedra gigante parada. O esforço para começar a empurrá-la é imenso. Mas uma vez que ela se move, mesmo que devagar, continuar é fácil. O perfeccionismo é o freio que impede a pedra de rolar. Solte o freio. Aceite o imperfeito. O primeiro rascunho da espada é apenas metal bruto e quente. O fio vem depois. Apenas comece. Mas a vontade interna não é tudo. Musashi sabia que um guerreiro nunca é mais forte que o seu terreno. Antes de um duelo famoso na ilha de Ganryu, Musashi não apenas meditou. Ele estudou as marés. Ele estudou o sol. Ele sabia que se lutasse com o sol nos olhos, ficaria cego. Se lutasse contra a correnteza, chegaria cansado. Ele manipulava o ambiente para que a vitória fosse inevitável. Ele chegava atrasado para irritar o oponente. Ele se posicionava de costas para o sol. Ele não lutava contra o mundo. Ele fazia o mundo lutar a seu favor. Muitos perdem a batalha antes de sacar a espada porque escolhem lutar no pântano. Olhe para o seu terreno agora. Onde você trabalha? Onde você estuda? Se o seu ambiente está cheio de ruídos, bagunça e objetos que chamam sua atenção, você já perdeu. Você está tentando usar sua força de vontade para lutar contra o ambiente. E o ambiente sempre vence. Sua mente segue o caminho de menor resistência, como a água. Se é fácil se distrair, você se distrairá. Faça como Musashi. Prepare o terreno. Limpe o espaço. Remova tudo o que não é a sua espada e o seu alvo. Torne difícil o acesso às distrações. Esconda aquilo que rouba seu tempo. Torne fácil o acesso ao trabalho. Deixe o livro aberto. Deixe a ferramenta pronta. Não confie apenas no seu autocontrole. Construa uma fortaleza onde a única opção lógica seja agir. Por fim, há a questão da confusão. O medo muitas vezes nasce da falta de clareza. Quando Musashi olhava para um exército, ele não via uma massa invencível. Ele via homens individuais. Ele via braços, pernas, pescoços. A mente humana paralisa diante do gigante. Se a sua tarefa é escrever um livro ou construir uma casa, isso é um monstro sem forma. É grande demais, assustador demais. O segredo do corte é a precisão. Você não deve tentar vencer a guerra inteira em um dia. Quebre o monstro. Não tente resolver o projeto. Tente apenas abrir o documento e escrever o título. Não tente aprender um novo idioma. Tente apenas aprender 3 palavras hoje. Quando você divide o grande em pedaços ridículos de tão pequenos, o medo desaparece. Ninguém tem medo de escrever um título. Ninguém tem medo de dobrar uma camisa. E aqui acontece a mágica que Musashi conhecia bem. Uma vez que você desfere o primeiro corte, o espírito de luta desperta. Sua mente odeia coisas inacabadas.
Ao começar o pequeno, você cria uma tensão interna que o empurra para fazer o próximo e o próximo. Não espere a clareza cair do céu. Crie clareza dividindo o complexo em simples. Destrua a vaidade da perfeição. Domine o seu terreno. Fatie o inimigo em pedaços pequenos. É assim que a batalha se torna vencível. A honra e o caminho. Muitos buscam técnicas mentais, mas esquecem a verdade mais básica do combate. Mesmo a espada mais afiada não pode cortar se o braço que a segura estiver exausto. A procrastinação nem sempre é fraqueza de espírito. Muitas vezes é o colapso do corpo. Musashi entendia que a vitalidade era um recurso finito. Ele não vivia de picos de euforia seguidos de exaustão profunda. Ele respeitava os ciclos. Ele sabia que um guerreiro cansado comete erros fatais. Ele sabia que a fome e a falta de sono eram inimigos tão perigosos quanto qualquer homem armado. Para ele, descansar não era fazer nada. Descansar era parte da estratégia. Afiar a espada faz parte do corte. Dormir faz parte da luta. Se ele ignorasse as necessidades de seu corpo, seu espírito não teria uma casa forte onde habitar. Observe como você trata a si mesmo. Você exige que sua mente trabalhe em alto nível, mas não lhe dá o combustível correto. Você dorme mal. Você come coisas que pesam no estômago e nublam o pensamento. Você não move o corpo. Você tenta pilotar um cavalo doente em uma corrida, e quando o cavalo para, você o chicoteia. Entenda isso. Energia não é luxo, é a base da disciplina. Se você está sempre cansado, sua mente sempre buscará o caminho mais fácil, que é a fuga. Respeite seu sono. Respeite seu alimento. Mova-se. Trate seu corpo como o templo de sua vontade. Sem essa base, nenhuma filosofia o salvará. Mas além da energia, há algo que separa o mestre do aprendiz: o compromisso com a palavra. No tempo de Musashi, a palavra de um guerreiro era sua vida. Se ele dissesse, "Eu estarei lá", ele estaria. Não havia talvez. Não havia vou tentar. A promessa era uma dívida de honra. Quebrar a palavra dada a si mesmo ou a outros era uma vergonha pior que a morte. Musashi não precisava de motivação externa porque ele tinha um contrato interno inquebrável. Você vive em uma era onde as palavras perderam o peso. Você diz, segunda-feira eu começo, mas não começa. Você diz, vou terminar isso hoje, mas deixa para amanhã. Você mente para a única pessoa que não deveria enganar, você mesmo. Cada vez que você quebra uma promessa feita a si mesmo, você enfraquece sua autoridade interna. Sua mente deixa de acreditar em você. Você precisa restaurar sua honra. Faça um contrato, não apenas na mente, mas no mundo real. Escreva sua missão em um papel. Assine, deixe visível, ou diga a alguém que você respeita, eu farei isso até o pôr do sol. Quando você coloca sua honra em jogo, a tarefa deixa de ser uma opção. Ela se torna uma obrigação. O peso do compromisso esmaga a vontade de fugir. Finalmente, chegamos à essência de tudo. Musashi não fazia coisas de samurai. Ele era um samurai. A ação não era algo que ele escolhia fazer de vez em quando. A ação era quem ele era. A verdadeira vitória sobre a procrastinação não acontece quando você aprende um truque novo. Acontece quando você muda sua identidade. Pare de dizer eu estou tentando escrever. Diga, eu sou um escritor. Pare de dizer eu deveria treinar. Diga, eu sou um atleta. O guerreiro não espera sentir vontade de lutar. Ele luta porque é isso que guerreiros fazem. Quando você assume essa nova identidade, a dúvida desaparece. Você age apesar do medo. Age apesar do tédio. Age apesar da dificuldade. Você não está aqui para viver uma vida de fugas e desculpas.
Você tem um potencial que clama para ser realizado. O medo da inação deve ser seu guia. A clareza deve ser sua arma. O ambiente deve ser seu aliado. E a sua palavra deve ser sua lei. A batalha contra a parte antiga e medrosa da sua mente será diária. Musashi lutou até o fim de seus dias, sempre buscando o aperfeiçoamento. O caminho não tem fim, mas cada passo dado na direção certa é uma vitória. Não espere pelo amanhã. O amanhã é o lugar onde os sonhos morrem. Só existe o agora. E agora é a hora de agir. Se estas palavras ecoaram em você, se você deseja continuar trilhando este caminho de força e sabedoria, dê o próximo passo. Inscreva-se neste canal. Junte-se àqueles que buscam o domínio sobre si mesmos. Deixe seu sinal de aprovação neste vídeo para que esta mensagem alcance outros que precisam despertar. Caminhe com honra. O seu duelo começa agora.